Nós estamos na nossa série de mensagens falando sobre dons espirituais e nós encerramos, do domingo passado, falando sobre qual dom? Vocês lembram? O dom dons de cura. Dons de cura. Lembre-se que dons de cura está no plural. Então existem algumas formas de como Deus ele cura. Então você pode acessar o Spotify lá e ouvir novamente. Em nome de Jesus. Abra aí 1 Coríntios, capítulo 12. Hoje eu tenho bastante coisa para poder falar. E assim, sinceramente, essa é daquela semana onde você sente aquele peso sobre o que você vai ensinar. Não que seja alguma novidade ou seja algo, para mim, no meu contexto, algo novo. Mas como a gente vai lidar com algumas coisas que vai quebrar muitas coisas que você já escutou ao longo da sua vida, com relação a esses dons que serão falados nessa manhã, sempre tem algo espiritual que vai tentando ir de encontro ao que nós estamos ensinando, e isso faz parte, mas graças a Deus, Deus também sempre usa homens e mulheres aí para nos encorajar ao longo da semana, usa aí os seus bocas de Deus, como dizem, para poder falar assim, olha, a água vai ser agitada, mas vai para frente que o pau vai quebrar, mas é isso mesmo, está tudo certo, Deus ele está no controle de todas as coisas, e graças a Deus eu tenho zelo por aquilo que eu ensino, e é isso que nós vamos fazer nessa manhã em nome de Jesus. Então, eu quero pedir para que vocês prestem de fato atenção na palavra, não só em um homem que está falando aqui, mas a palavra de Deus que está sendo exposta aqui nessa manhã. Amém? Antes disso, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos garante de estarmos aqui sendo acrescentados, acrescidos pela tua palavra, por esse ambiente espiritual da adoração com música. Te agradeço por todos os meus irmãos que estão aqui presentes, por todas aquelas pessoas que vão escutar essa mensagem através das ferramentas que estão sendo disponibilizadas. E eu peço que o seu Espírito tenha soberania sobre a minha fala, que aquilo que eu preparei, que na verdade não convém, que o Senhor não quer que seja falado, que não seja falado, mas que apenas a tua palavra, de fato, seja exposta, a fim de que nós sejamos edificados, acrescentados, porque nós sabemos que não é um testemunho pessoal que edifica ninguém, mas a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Então nós queremos ser edificados nessa manhã, nós queremos que a nossa fé seja desenvolvida um pouco mais com a exposição da tua palavra, a fim de que nós possamos nos tornar úteis para toda boa obra, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 12, nós estamos lendo aí os versículos do 12, hoje a gente vai ler do 10 ao 11, porque antecede aí o 9, está falando sobre cura, então a gente já falou sobre esses dons, e hoje nós vamos ler aí, terminar essa lista de 1 Coríntios capítulo 12, e a partir de domingo que vem nós vamos para Efésios, a última lista dos dons espirituais ou dons do Espírito. Vamos ler então, 1 Coríntios capítulo 12, 10 e 11, se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar conosco aqui, diz assim, olha, há outro operações de milagres. Então, depois do dom de cura, está falando sobre a outro, operações de milagres. A outra pessoa, a um dom de cura. A outra pessoa, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, a administração, como nós temos dito aqui, ela de fato pertence a Deus. Então, nós vamos falar iniciar aqui o dom de operações de milagres. Esse dom que Paulo está trazendo aqui para a igreja de 1 Coríntios, ele se refere a uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo de Deus para realizar atos que transcendem as leis naturais que nós conhecemos. É por isso que nós chamamos de algo sobrenatural, transcende as leis naturais conhecidas. Então isso é para quê? Para demonstrar o poder de Deus de forma extraordinária. Existem milagres que são ordinários, como por exemplo, o fato de você estar respirando hoje é um milagre.
mas é ordinário porque nós experimentamos dele todos os dias. Mas existem demonstrações do poder de Deus que são operadas pela vida da igreja, que são extraordinários, ou seja, não são ordinários, não são comuns. Eles vão transcender as leis naturais conhecidas para demonstrar o poder de Deus, então, de forma extraordinária. Então, são operações de poderes. Se a gente pudesse traduzir de forma literal, apesar que eu sei que não fica muito bonito, né? Mas se a gente fosse traduzir de forma literal para o português, do grego para o português, nós traduziríamos como operações de poderes. Ou seja, é a manifestação do dínamos, do dunamis, do poder de Deus. E na nossa visão continuista, nós afirmamos aqui, temos afirmado que Deus ele continua agindo milagrosamente nos nossos dias. Amém? Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então ele pode sim capacitar crentes específicos como instrumentos desses atos para a sua glória. Então, por que ele faz isso? Para confirmar o evangelho. Para atender muitas vezes às nossas necessidades em momentos críticos da nossa vida. O que nós não afirmamos aqui é que existe um homem que tem a administração do dom de milagres. O que isso significa? Ninguém pode fazer milagres na hora que quer, do jeito que quer e quando quer. Essa administração, ela pertence ao Espírito. É Ele quem capacita, é Ele quem administra, é Ele quem individualmente compartilha esses dons quando Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Então, como todos os outros dons que nós estamos mencionando aqui, o exercício ele deve ser feito sim com humildade. Todo o dom ele deve ser prestado para a edificação dos santos, para a glória de Deus e para testemunho aos incrédulos. Então, todo dom, ele sempre visa a glória de Deus, a edificação dos santos e testemunho aos incrédulos. Quando nós olhamos para o dom de milagres, nós vamos ver que nas Escrituras, a gente precisa... As Escrituras, elas são moderadas, pelo menos no meu entendimento. Ela sempre vai nos encorajar a não viver no sensacionalismo, mas também não viver no cessacionismo. Não viver no exagero, mas também não viver de uma forma ecumênica. Como se a presença de Deus também não fosse nada. A gente precisa ter um equilíbrio com relação a essas coisas. Então nós evitamos o sensacionalismo ou desordem, mas nós também evitamos nos tornar ecumênicos, ou aquém da manifestação da presença de Deus. Então nós reconhecemos sim a possibilidade de milagres, porque Deus ele continua operando milagres. Mas a ênfase do dom está na edificação da fé e na glorificação de Deus e não na busca por sinais. Então vê que apesar de Deus ele operar sinais, o que ele nos ensina é não viva uma vida buscando sinais. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 4, olha a resposta de Jesus quando os fariseus eles pedem um sinal. Jesus está pregando o evangelho, Jesus está fazendo muitas coisas, ele tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Então o que a galera queria é encher a barriga. Aí Jesus ele vai dar uma resposta quando ele é questionado sobre os sinais. Ele vai dizer o seguinte: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, deixando-os, retirou. Então, Jesus ele não está aqui para poder provar quem ele é para aqueles que não lhes pertencem. E isso é sério. Então, a nossa busca por sinais nos mostra, muitas vezes, a falta de entendimento sobre o tempo do fim, porque quando ele está falando nesse contexto, ele está, de certa forma, falando também escatologicamente. Então, Deus ele pode fazer milagres, irmãos? Sim, Deus ele pode fazer milagres, mas ele faz o tempo todo? Pelo menos não os extraordinários. Então ele pode fazer? Ele faz. Mas ele faz o tempo todo? Ele não faz o tempo todo. Então existe alguém que hoje determina ou administra o dom de milagres? Eu vou, porque o dom de milagres ele está diretamente ligado ao dom de cura que nós falamos no domingo passado. Porque muitas das nossas necessidades são físicas.
Então, quando a gente fala sobre milagres extraordinários, ou quando nós falamos sobre dom de cura, a pergunta é a mesma. Deus, ele faz sim. Existe alguém que administra da forma como ele quer? Não, mesmo que pessoas digam que tenham o dom de curar, que administram quando eles querem, como eles querem, assim também como os milagres, a pergunta é: onde estava essa galera na pandemia? Onde está esse povo? Onde nas nossas unidades de saúde? Nos colapsos que nós precisamos. E isso não altera a bondade de Deus. Ele administra segundo a sua soberania. Quem somos nós para questionar a Deus a forma como ele administra os seus dons? Mas para isso nós precisamos de humildade e de nos submeter à vontade de Deus. Ele é Deus, Ele continua fazendo, Ele opera sinais, curas, prodígios. Nós podemos testemunhar aqui, irmãos, a respeito disso. Nós temos testemunhas que validam tudo isso. Nós temos experiências pessoais que validam isso. Mas mesmo se não acontecer, Deus, ele continua sendo o mesmo. Porque a nossa busca por Deus não é por sinais, mas é por quem ele é. É um dom importante, é um dom muito importante. Mas se ele quiser fazer, ele vai operar. Se ele não quiser fazer, ele vai continuar sendo Deus. Mas nós devemos orar por esse dom também. Nós devemos orar, buscar, como Paulo nos ensina, irmãos. Nós oramos para que os dons sejam administrados segundo a mordomia do Espírito, mas na eficácia de cada um como membros do corpo, a fim de que haja glória de Deus, que haja edificação dos santos e testemunho para os incrédulos. Eu não vou ler todos os textos aqui que eu separei sobre dons de milagres, mas quero ler alguns, né? Dom de milagres, lá em 1 Reis 18, 36 ao 39, nós temos o milagre de Elias, quando ele vai pedir fogo do céu. 1 Reis, capítulo 18, 36 ao 39, respondeu Elias e disse: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, seja hoje conhecido que tu és Deus, a glória de Deus, e que eu sou o teu servo, que conforme a tua palavra fiz essas coisas, edificação do próximo. Responda-me, Senhor, responda-me para que este povo saiba que tu és Senhor, és Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, até a água que estava no rego. Olha só, então a natureza do milagre de Elias aqui, de invocar o fogo de Deus, é para consumir o sacrifício. Mas este é um exemplo claro de dom de milagres, pois Elias ele vai executar aqui algo sobrenatural, não é algo da administração humana. Ele não podia fazer isso de uma forma natural, mas ele vai demonstrar um poder divino diretamente em uma circunstância crítica. E o fim desse milagre foi o quê? A glória de Deus, a edificação e o testemunho aos incrédulos. Nós temos também no Novo Testamento, vou pular aqui os do Antigo Testamento, João capítulo 6, do 5 ao 14, Evangelho de João, o milagre de Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes. João, capítulo 6, versículos 5 ao 14. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ao seu encontro, disse Filipe: onde compraremos pães para que estes comam? Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, distribuiu entre os discípulos, e os discípulos entre os que estavam assentados. Igualmente fez também com os peixes quanto queriam. Mais uma vez aqui o que nós temos é a multiplicação dos pães e dos peixes, como o exemplo clássico que todos nós conhecemos por esse milagre realizado por Jesus, que é de fato algo impossível de ser realizado por um homem natural. Isso aqui é só pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu já vi alguém tentando pormenorizar esse milagre, dizendo que o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é o convencimento de Jesus que as pessoas compartilharam tudo que elas tinham e por isso deu para todo mundo. Chega a ser um absurdo tentar pormenorizar um milagre. É um ato sobrenatural de Deus, algo realizado pelo próprio poder do Espírito Santo que habitava de forma plena em Jesus Cristo, porque ele não tinha pecado.
Então nós temos sinais, milagres, prodígios operados por homens, por Jesus, por homens de Deus, a fim de que haja glória de Deus, edificação do próximo e também testemunho aos incrédulos. Nós temos no livro de Atos, capítulo 13, versículos 6 ao 12, o milagre de Paulo. Aqui vai falar sobre milagre, mas também vai tocar em cura. Milagre de Paulo curando um cego. Atos capítulo 13, versículos 6 ao 12. E estando em Pafos, encontraram um homem, um mágico, falso profeta, judeu, chamado Bar-Jesus, ou filho de Jesus. Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para ele e disse: ó filho do diabo, ou seja, filho de Jesus você não é não, ó filho do diabo, cheio de todo o engano, de toda a sua maldade, inimigo de toda a justiça. Não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor, pois agora eis que a mão do Senhor está sobre ti e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. E no mesmo instante lhe caiu a cegueira, e andando à volta pedia que conduzisse pela mão. Então preste atenção, milagres aqui não é só para deixar alguém que é cego vendo. Milagre também é para deixar alguém que vê, não vê. Assim como foi na vida de Paulo, Saulo. Esse milagre aqui vai demonstrar esse uso dos dons, não apenas para curar, irmãos, mas também para executar a justiça de Deus, mostrada pelo poder do Espírito, com julgamentos miraculosos. Deus, ele pode julgar a pessoa por intermédio de milagres, a fim de que isso seja um juízo? Obviamente que pode. Deus, ele é soberano e ele administra os milagres da forma como ele quer. Então esse dom de milagres é uma capacidade sobrenatural de fato dada pelo Espírito para realizar atos que desafiam as leis naturais. Tudo aquilo que o homem não pode, Deus, ele pode com milagres sobrenaturais a fim de que haja edificação, testemunho e para a glória de Deus. E isso nós estamos falando na vida da igreja. Justamente por isso que há a edificação dos santos, a glória de Deus. Então, esses dons, eles acontecem por intermédio da igreja. Existem exageros, coisas combinadas aí hoje em dia? Sim. Mas a gente não vai gastar muito tempo falando dessas coisas, porque são muitas coisas que podem ser ditas nessa manhã, a fim de que o que é verdade de fato possa iluminar os olhos do nosso entendimento. Amém? Então, o dom de milagres é um dom extraordinário de fato concedido por Deus e ele vai ser manifestado de várias formas. Pode ser forma física, como a gente vê na vida de Pedro e de Paulo, manifestações divinas, fogo do céu aí que Elias clamou, mas esses milagres eles não são para exibição, eles têm uma intenção. Qual que é a intenção? Eu estou falando isso muito, mas é para que fique na sua cabeça. Glorificar a Deus, confirmar a autoridade divina e edificar a igreja. Então sempre tem um propósito dos milagres. Esse tipo de milagre, que só acontece um milagre por si só, mas não tem glorificação, edificação e testemunho, esse milagre ele não tem amparo bíblico para dizer que ele de fato é um milagre. E é por isso que a Bíblia também já deixa claro que falsos profetas também fariam milagres. Porque se não fizer sinal, obviamente não vai enganar ninguém. Amém? Então, o próximo dom é o dom de discernimento de espíritos. Esse dom aqui ele é muito confuso dentro da igreja, eu consigo perceber isso. As pessoas pensam que discernimento de espírito é quase um cartomante gospel. Quase que você pede para ler a mão de alguém e fala assim, deixa eu discernir o seu espírito aqui, vamos ver como é que funciona esse dom de fato, né? Esse dom também dado de forma sobrenatural pelo Espírito, ele serve para distinguir a origem espiritual de certas manifestações, ensinos ou influências. Então é mais abrangente do que a gente está acostumado a ouvir. Então, o Espírito Santo vai capacitar de forma sobrenatural, a fim de que nós possamos distinguir a origem espiritual de manifestações, ensinos ou influências. Ou seja, será que provém de Deus? Será que provém do espírito humano? Ou será que provém de demônios? Porque são 3 possibilidades. Então é crucial, esse dom de discernimento do Espírito, ele é crucial para proteger a igreja de uma falsidade doutrinária, de engano sob influências nocivas à vida, à espiritualidade da igreja.
Então, na visão continuista, nós acreditamos que esse dom ele continua, sim, essencial para a saúde da igreja. Então, ele vai capacitando crentes. Por isso que nós devemos, e nós somos encorajados pelas Sagradas Escrituras, a avaliar profecias. Você não avalia profecia senão pelo discernimento de espírito. Então, ensinos, práticas, eles têm que ser à luz das Sagradas Escrituras. Então, sob o guia do Espírito Santo, nós vamos manter a pureza, a santidade da nossa comunidade, e isso se dá com discernimento de espírito. Discernimento de espírito não é você ver uma pessoa e falar assim, o santo dela não bateu com o meu, então o espírito dela não deve ser bom. Isso não é discernimento de espírito. Tem uma base para que eu possa discernir se é uma manifestação, se é um ensino, ou se é uma influência que vem do Espírito de Deus, do espírito humano ou do próprio Satanás. E essa base é a própria palavra de Deus, e o Espírito vai nos capacitando com esse dom de discernimento do Espírito, a fim de que nós possamos, e o principal motivo desse discernimento de Espírito é de manter a pureza da igreja, a pureza doutrinária. Então, muitas vezes, quando nós estamos combatendo alguma falsa doutrina, isso está acontecendo por discernimento de espírito. Porque tem gente que fala assim, nossa, mas não tem nada a ver, o fulano ele é até gente boa, é de Deus. No discernimento de espírito, nós estamos enxergando que aquilo ali, de fato, não vem do Espírito de Deus e talvez nem do espírito humano, mas do próprio Satanás, a fim de corromper os princípios da Bíblia. A fim de corromper a santidade, a pureza da igreja. Porque a Bíblia ela vai usar o fermento como analogia para pecado, por exemplo, ou para falsas doutrinas, porque o fermento, ele, está ali o Igor que não vai me deixar mentir sozinho, o fermento, ele não age na quantidade, ele age no tempo. Você coloca um pouco de fermento e um pouco de fermento leveda toda a massa. Você coloca um pouco aqui de falsa doutrina, você coloca um pouquinho ali de falsa doutrina, você pega um copo de água e você coloca 2 gotas de esgoto. Eu não quero beber um copo de água que tem esgoto, mesmo que seja a menor porção. E isso vai levedando toda a massa até que as pessoas deixem de acreditar naquilo que elas acreditavam antes como doutrina bíblica. Se você puxar na sua memória aí, você vai perceber como que homens que você conhece no passado, eles eram de uma forma e hoje eles pregam totalmente diferente do que eles pregavam no passado. É porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Eles vão se deixando levar, e quando percebe, eles já estão pregando contra o Cristo e este crucificado. É por isso que o dom do discernimento de espírito, ele é essencial para a saúde da igreja, para poder a gente avaliar se vem do Espírito de Deus, se vem do espírito humano, ou se vem do próprio espírito de Satanás. Olha só, Atos capítulo 16... Vamos ver nas Escrituras, Atos 16, 18. Atos 16, 18. Aconteceu que, indo nós à oração, a galera estava indo para a igreja, irmão. Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. E isso ela fez por muitos dias. Mas Paulo, desgostoso, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te ordeno que saia dela, e ele saiu naquela mesma hora. Veja como que o discernimento de espírito ele é vital, porque Paulo, na sua viagem missionária, ele encontrando essa moça, ele vai ver que, a princípio, não parece um erro. Mas o Paulo ele vai discernir que esse espírito que ela possuía não era do Espírito de Deus, mas um espírito maligno. Esse discernimento espiritual, e com esse discernimento espiritual, ele vai ordenar que esse espírito saísse. E foi necessário que Paulo percebesse isso. Embora as palavras daquela mulher fossem verdade. E é aqui que está o negócio. As palavras que ela disse eram verdades. Mas uma verdade vindo do diabo, não há glória de Deus, não há edificação dos santos e não há testemunho.
Então esse exemplo vai mostrar que o dom não é apenas para distinguir se algo é verdadeiro ou falso, mas também para que nós possamos perceber a origem espiritual de um comportamento, de uma manifestação. A pessoa pode estar falando uma verdade, mas a intenção da origem espiritual tem que ser discernida no espírito. Então, irmãos, oremos para que esse discernimento ele seja dado, ele seja distribuído conforme o Espírito quer sobre nós. Porque existem pessoas que estão sendo enganadas porque estão seguindo uma verdade vindo da boca daquele que é pai da mentira. Isso é um problema. Vamos para mais um aqui, Atos também, capítulo 5, versículo 1 a 11, Ananias e Safira, caso clássico, né? Atos capítulo 5, 1 a 11, mais um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu a sua propriedade e reteve uma parte do preço. Sabendo também a mulher, e levou uma parte e a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? E tem gente que pensa que Satanás ele não pode fazer alguém doar alguma coisa. Por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse uma parte do preço da tua herança? Ananias, por que ouviste a Satanás para mentir ao Espírito Santo? Aqui as pessoas estavam movidas pelo Espírito Santo, vendendo as suas propriedades e depositando aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos distribuíssem, né, para que não houvesse desigualdade ali dentro da igreja primitiva. Porém, Ananias e Safira, movidos pelo próprio Satanás, como o texto está dizendo, eles mentiram, retendo uma parte do dinheiro que era todo deles. Aí você vai ver que esse discernimento do Espírito vai fazer com que aquela falha moral ou uma falha financeira fosse uma obra de Satanás, mas que ela não fosse implementada no meio da igreja. Deus ele foi tão rigoroso com Ananias e Safira, porque ali eram os primórdios da igreja. O fundamento da igreja estava sendo estabelecido, então o rigor também deveria ser maior. Então, como resultado, Ananias caiu morto, e depois sabemos que Safira também chegou e morreu da mesma forma. Então, Pedro, ele foi capacitado de uma forma sobrenatural a discernir um espírito de mentira na generosidade. Os caras estavam doando. É por isso que, por exemplo, aqui na igreja, nossa, eu quero doar tal coisa. Irmãos, existe uma administração aqui na igreja, uma liderança da igreja. Se você quer doar alguma coisa para a igreja, confia na nossa administração. Nós precisamos discernir o espírito, assim como Pedro fez. Por quê? Porque essa atitude vai revelar a natureza do pecado, mas também foi um julgamento divino para eles, mostrando que esse dom de discernimento ele pode ser usado para proteger a pureza da igreja, para proteger o evangelho, para que as pessoas não fossem distraídas com a manipulação daquilo que eles estavam querendo ensinar na época. Então, discernimento de espírito, e leve isso para toda a sua vida. Nós fazemos isso para a glória de Deus, para a edificação dos santos e testemunho dos incrédulos, mas que o Espírito Santo nos capacite com esse discernimento, a fim de que nós não possamos ser enganados com verdades que saem da boca do pai da mentira. E outra coisa, o que é canônico? O que é canônico, gente? O que é um livro canônico? É um livro inspirado por Deus? O que é a nossa regra de conduta, né? A palavra canônico, cânon, que vem do hebraico régua, vara de medir, que é a nossa unidade de medida, isso só provém do Espírito de Deus. Se provém do Espírito humano, é um conselho, pode ser ouvido ou não. Então você precisa ter discernimento de espírito para saber se é um conselho que você pode seguir ou não, se é um conselho que você deve seguir porque veio por parte de Deus, ou se é um conselho que você não deve seguir porque veio por parte do diabo, mesmo que seja uma verdade. Discernimento de espírito. Vamos orar para que o Espírito nos dê esse discernimento a fim de que possamos proteger aí a nossa igreja contra qualquer vento de doutrina. O último aqui, do discernimento de espírito, Mateus 16, 21, 23, também um caso clássico aqui para a gente. Discernimento de espíritos em Mateus, capítulo 16, 21, 23. Desde aquele tempo, começou a Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha de ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, a ser morto, a ressuscitar ao terceiro dia.
Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Senhor, tem misericórdia de ti, de modo algum te acontecerá isso. Mas ele, Jesus, voltando a Pedro, disse: arreda de mim, Satanás. Afasta de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então você vai ver que Jesus vai exemplificar esse discernimento de espírito, dizendo, nos ensinando que é essencial, porque apesar de Pedro ser um discípulo fiel de Jesus, apesar de que momentos antes ele estava dizendo que Cristo era o Filho do Deus vivo, aqui ele estava sendo usado como um instrumento de Satanás. Para quê? Para poupar a Jesus de fazer o que ele deveria fazer, que era se entregar na cruz. E talvez nos nossos ouvidos, nos poupar é aquilo que Deus quer que nós façamos. Mas nós precisamos ter discernimento muitas vezes para saber que nos poupar muitas vezes é o diabo que está mandando a gente se poupar. O dom de discernimento vai permitir que o crente, ele reconheça não apenas o que é dito, mas quem está dizendo por detrás daquelas intenções. E aí ele vai nos conceder uma resposta apropriada. Ah, irmãos, nós precisamos de discernimento de espírito. E eu confesso a vocês que eu acho que dos dons, esse aí é um que está aflorando em mim, que eu não estou gostando muito. Porque dá um pouco de trabalho. Então eu queria deixar isso aqui para outro assim, mas vamos abraçando, né? Deus, ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Então preste atenção, nem toda vez que você me falar uma verdade, eu vou aceitar o que você está falando. Amém? Para que é isso, irmãos? Para a glória de Deus, para a edificação dos santos e também para testemunho aos incrédulos. Orem por discernimento de espírito. Esse dom é para proteger a nossa casa. Amém? E, por fim, depois da nossa pequena introdução, nós vamos lá no que vai gastar um pouco mais do nosso tempo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Dom de variedade de línguas, e eu quero juntar os dois. Variedade de línguas e interpretação de línguas. Amém? Segura na cadeira um pouquinho assim. Variedade de línguas e interpretação de línguas. Então vamos lá. Vou juntar os dois, mas vou começar aqui com variedade de línguas. Esse dom ele se refere a uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito em falar em línguas que o falante não aprendeu de forma natural ou previamente. Paulo ele vai discutir isso, né, em 1 Coríntios capítulo 14, daqui a pouco a gente vai ler isso, mas na nossa visão continuista moderada, nós reconhecemos a validade desse dom hoje, né, entendendo que pode se manifestar como línguas humanas conhecidas, que é dito como a xenolalia. Eu vou te explicar esse termo para você não ficar muito confuso, mas em Atos 2, o que aconteceu ali é um evento chamado de xenolalia. Ou línguas espirituais de oração ou louvor dirigidas a Deus, que é a glossolalia. Atos 2 é a xenolalia. Pedro, não sei o que é isso. Calma que eu vou te explicar. Agora, linguagens espirituais de oração, de louvor dirigidas a Deus, é chamada de glossolalia, como está em 1 Coríntios capítulo 14. Já vou acabar com essa tensão aqui para você entender o que eu estou falando. Existe essa tensão teológica entre essas duas ideias. E algo que você precisa entender. Essa tensão entre os críticos das línguas e aqueles que recebem isso antecede a própria igreja. Eu creio que a maioria de vocês nem sabe disso. Mas existem textos, por exemplo, que são chamados de apócrifos, como o Evangelho de Jó, que vai falar sobre essa discussão, se xenolalia ou glossolalia, já naquela época. Isso a gente está falando antes de Jesus, que é no período chamado intertestamentário, entre Malaquias e Mateus, aquele período ali intertestamentário, 400 anos.
Existem, por exemplo, no contexto greco-romano, já várias manifestações possivelmente aí, xenolalia ou glossolalia, que eu não estou entrando para poder falar se é verdade ou se é mentira. Eu estou querendo dizer para você, essa discussão ela não começou aqui em 2025 não, irmãos. A gente é pinto novo. Essa história ela já está correndo tem muito tempo. Então o que é xenolalia? É falar em línguas humanas não aprendidas, útil para evangelização. Como vários teólogos vão afirmar isso, mas o professor de Seymour, quem é Seymour? Você já ouviu falar no movimento da Rua Azusa? O professor do Seymour, que foi o líder do movimento da Rua Azusa, chamado Charles Parham, ele defendia essa visão. Que xenolalia é falar em línguas humanas não aprendidas, mas que é útil para a evangelização. Xenolalia são línguas humanas, ou seja, você aqui não foi na Wizard aprender inglês, mas você foi capacitado sobrenaturalmente pelo Espírito a falar inglês a fim de que você possa evangelizar num contexto de língua inglesa. Isso é xenolalia. Agora, o que é a glossolalia? Glossolalia é uma linguagem espiritual não identificável, que não podia ser traduzida literalmente. E Seymour, que é o líder do movimento da Rua Azusa, ele vai aceitar essa perspectiva entre esse conflito com seu próprio professor. O que eu quero que vocês, o que eu preciso que vocês se atentem até aqui? A diferença entre xenolalia e glossolalia. Ficou claro? Quer que eu repita? Eu vou repetir. Xenolalia é você falar numa língua humana que você não estudou para falar. Assim como foi em Atos 2. Isso é xenolalia. E glossolalia é uma linguagem espiritual não identificável que não pode ser traduzida literalmente. Ou seja, é uma linguagem espiritual. Eu só quero que até então você saiba a diferença entre xenolalia e glossolalia. Então nós vamos enfatizar a regulamentação de Paulo no uso das línguas de forma pública. Na verdade, é isso que eu quero fazer nessa noite. Eu não vou tentar aqui fechar um assunto que não está sendo fechado durante séculos e séculos, mas é obviamente que eu vou dar a posição da igreja e nós vamos ter que lidar com isso. Então, voltando aqui lá para a questão de xenolalia em Atos 2, ou de glossolalia em 1 Coríntios, capítulo 14. Atos 2 é um tipo de linguagem. 1 Coríntios, capítulo 14, é um outro tipo de linguagem. Está claro até aqui? Amém? Então, voltando aqui, Paulo ele vai enfatizar essa regulamentação para o uso público dessas línguas. Ele vai dizer que deve haver interpretação para que haja edificação da igreja. Então, mas ele também vai falar de um uso privado da oração para a edificação pessoal. E é aqui que a gente precisa lidar com essas coisas. Eu estou falando assim, mas eu vou entrar nos textos, eu vou explicar direitinho. Então, esse exercício, ele deve ser ordenado e submisso à palavra. Para quê? Visando uma edificação, não uma confusão. O que a gente mais vê aí hoje em dia é confusão sobre essas coisas. Então, assim como Paulo ele começa 1 Coríntios aqui falando, não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos dons, é para isso que nós estamos aprendendo aqui, é para que nós não sejamos ignorantes com relação aos dons. E falando especificamente com relação ao dom de línguas, que é uma capacidade dada, sobrenatural, para compreender e comunicar um significado da própria vontade de Deus, como uma profecia em línguas, ou seja, a xenolalia ou a glossolalia que nós vamos entrar aqui. Então é uma linguagem compreensível para a congregação. É por isso que Paulo, nos seus escritos, ele vai insistir que no culto público falar em línguas só é edificante se houver interpretação. Então, e aqui a gente chama de interpretação, só que a palavra original do texto não é interpretação, é tradução. Porque interpretação cada um pode ter a sua. E esse é um problema muito grande. E qual que é o problema? Se nós tivermos 3 pessoas que interpretem de forma diferente, como que eu vou averiguar qual a mensagem é verídica?
Então não é uma interpretação pessoal a respeito de uma linguagem sobrenatural. É uma tradução que o próprio Deus comunica a fim de que aquela mensagem seja compartilhada para a edificação da igreja. Então a nossa visão continuista moderada, ela vai afirmar que esse dom, ele precisa sempre estar em conjunto, esses dois dons, tanto a variedade de línguas como a interpretação, ou a tradução. É necessário, é obrigatório, como Paulo nos ensina na Bíblia, para o exercício do culto público. É ordem do próprio Paulo. Então, para quê? Para que a igreja seja edificada e a ordem do culto seja preservada segundo a instrução bíblica. Então, vamos ver aqui um histórico recente do falar em línguas, só porque eu preciso, de fato, colocar você na história, porque senão a gente fica muito aleatório. Porque quando a gente se converteu, a maioria das pessoas aqui já chegaram num contexto que você não sabia nem por que estava naquele contexto, como que funcionava, quem que é o criador, quem que aconteceu, quem foi o fundador desse movimento. Então nós precisamos só entrar aqui num pequeno momento da história para depois a gente entrar nos textos bíblicos. A história recente do falar em línguas como é hoje, veio na história recente do avivamento da Rua Azusa, que vai se destacar várias coisas, mas o que a gente preferiu destacar? Falar em línguas. Mas quando você vai estudar sobre o movimento da Rua Azusa, você vai ver que lá houve inclusão racial, você vai ver que lá houve uma unidade do Cristo entre pretos e brancos, que na época era impossível. Você vai ver que houve uma verdadeira expressão do corpo de Cristo, onde essas barreiras raciais e éticas, elas foram derrubadas. Um impacto social do movimento da Rua Azusa, onde refletiu também nas comunidades locais. Houve cura naquele ambiente. A dignidade de pessoas foram restauradas naquele ambiente. Mulheres que eram totalmente descredibilizadas no contexto da igreja, elas agora começaram a ter oportunidade de liderar, começaram a ter oportunidade de pregar, porque até então as mulheres não tinham isso. Então a gente não está falando sobre governo de igreja, a gente está falando sobre a oportunidade das mulheres também servirem na casa do Senhor com os dons que Deus também concedeu a elas. Então, irmãos, eu não vou entrar no contexto histórico aqui, porque senão a gente vai ficar até 3 horas da tarde aqui. Mas eu não concordo com tudo que aconteceu nesse movimento. Porque todo movimento humano tem os seus pós e contras. Mas eu não posso rasgar tudo que aconteceu lá dizendo não foi mover de Deus. Mas Paulo vai falar que a gente precisa lidar com os exageros. Então, esse movimento, ele continha homens imperfeitos e é obviamente que vai haver as suas imperfeições. Então esse movimento, ele deu início a muitos exageros na dita espiritualidade pentecostal. Mas isso não é novo, irmãos. Paulo já tratou isso lá em 1 Coríntios. Isso não é novo. E por conta disso, eu venho aqui me opor veementemente contra todo o exagero da espiritualidade pentecostal da atualidade. Porque nem tudo que nós vemos hoje é dom do Espírito. Na verdade, quando eu estou nas redes sociais, a minha bolha, 99,9% do que chega para mim não é do Espírito. Então, o que a gente precisa fazer, irmãos? Vamos olhar nas Escrituras, o que as Escrituras falam da forma como nós devemos lidar com o falar em línguas, que é a melhor coisa que nós podemos fazer. Amém? Então, primeiro, Atos capítulo 2. Esse contexto de Atos vai descrever o Pentecoste, onde os discípulos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Então esse é um evento muito significativo para a igreja, claro, é a ativação do Espírito e a capacitação dos discípulos para testemunhar o Evangelho. Então lembra que eu falei a diferença entre glossolalia e xenolalia. O que aconteceu aqui em Atos capítulo 2, versículo 4 ao 11? Atos capítulo 2, versos 4 ao 11. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, ou seja, não as suas línguas, mas em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava.
Ora, estavam habitando em Jerusalém por causa da festa, do Pentecoste, das 7 semanas, homens piedosos, das 5 semanas, 7, todas as nações debaixo do céu. E ouvindo aquele som, afluiu a multidão e se perturbou, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E atônitos e maravilhados diziam: como os ouvimos, cada um na nossa própria língua, que nós nascemos. A gente está falando de um povo aqui, de um grupo de Galileu, da periferia. A Galileia era da periferia. Eles não tinham entendimento, não tinham conhecimento. Esse evento aqui é descrito como a xenolalia, ou seja, são línguas que foram compartilhadas para a evangelização. Irmãos, a partir de Atos capítulo 2, nós vemos claramente aqui que o falar em línguas foi uma capacitação a fim missional. Os discípulos estavam falando em línguas estrangeiras que não podiam ser compreendidos por ele, mas eram entendidos por outras pessoas. Por quê? Existiam pessoas ali de diferentes países. Os judeus que estavam espalhados por causa das diásporas. E cada um cresceu em um contexto diferente, até um ponto de que não conheciam mais a língua hebreia. Não falavam, muitas vezes, nem sequer o aramaico, que era a língua comum da época de Jesus. Então essa manifestação das línguas não era uma língua espiritual ininteligível, como em 1 Coríntios capítulo 14, mas é um milagre linguístico, ou seja, xenolalia. Cada um ouvia a mensagem de Deus na sua própria língua, ou seja, a fim de viabilizar a evangelização. E a evangelização foi imediata, todos ouviram sobre as maravilhas de Deus na sua própria língua. Então, o dom de línguas foi visto como um sinal da obra global de Deus, de espalhar o evangelho. É uma manifestação da união de todas as nações em Cristo Jesus. Na verdade, Atos 2 é uma inversão de Babel. Enquanto as línguas em Babel separou o povo, em Atos 2 as línguas uniram o povo. É uma inversão de Babel. Então o dom de línguas foi visto como esse sinal global da obra de Deus em espalhar o seu evangelho. Eu citei aqui um homem chamado Charles Parham, ele é fundador da ideia pentecostal. Só para você ter ideia. Esse homem, define e defendia a xenolalia como uma característica essencial para o batismo no Espírito Santo. Ele vai defender em suas teses que as línguas eram humanas, reais, e não uma linguagem espiritual incompreensível. Eu estou falando do fundador do movimento pentecostal, irmão. Não vou nem entrar aqui nos reformados. Gordon Fee, um teólogo, pentecostal, muito bom aí, muito bom, vou ficar só por aqui. Embora, ele vai dizer o seguinte, olha, embora o dom de línguas possa ter sido literalmente idiomas compreendidos por outros, o seu uso transformou com o tempo para ser visto como glossolalia. E aqui a gente vai entrar depois quando chegar em 1 Coríntios capítulo 14. Então ele vai falar sobre uma mudança, uma variação de línguas espirituais. Mas vê que em Atos 2, o que nós temos aqui é um evento único. São pessoas que foram capacitadas de forma sobrenatural a falar em línguas humanas, para que o evangelho pudesse ser propagado a todas aquelas nações que estavam presentes na festa de Pentecostes. Esse evento é chamado de xenolalia. São línguas humanas, a fim de que a palavra de Deus seja... Quem que traduziu? O próprio Espírito que traduziu. Por isso que cada um ouviu na sua própria língua. Agora, nós temos o uso de línguas nas cartas de Paulo. E aí nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 12. O dom de línguas no contexto da igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. A outra operação de milagres, a outra profecia, a outro discernimento de espírito. Pedro, por que você não falou de profecia? Porque eu já falei de profecia em outros domingos, por isso que eu pulei profecia aqui.
A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito. E a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Então, preste atenção. Irmãos, Paulo, ele reconhece as línguas como um dom espiritual dado para a igreja, para a edificação. Mas ele também vai nos alertar em vários momentos do uso adequado dentro da congregação. E é aqui que a gente erra muitas vezes. Vamos lá, 1 Coríntios 14, primeiro do 2 ao 5. Como que a gente usa esse dom das línguas? Vem crescendo comigo até o final, fica tranquilo. 1 Coríntios capítulo 14, do 2 ao 5. Porque o que fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. Porque ninguém entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala a homens, para a edificação, exortação e consolação. Lembra quando eu falei sobre a profecia? A profecia é o ato de proferir a palavra de Deus a fim de edificar, exortar e consolar. Só a palavra de Deus que edifica, exorta e consola. O que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ora, eu quero que todos vós faleis em línguas, mas ainda mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, e a não ser que o interprete, para que a igreja receba edificação. Então vamos lidar com esse texto aqui. O dom de línguas, ele é dado para a edificação pessoal e coletiva da igreja. É o que Paulo está dizendo aqui. Então Paulo, ele vai reconhecer a importância do dom. Quando ele está dizendo sobre o dom de profecia ser maior do que o dom de línguas, ele está falando sobre o uso dentro do culto público. Ele não está falando que o dom de línguas é menos importante numa forma hierárquica. Ele está falando que num culto público a gente dá prioridade para dons que edificam no coletivo. Então a gente precisa reconhecer que existe uma importância do dom. Ele afirma que quando a língua ela não é entendida, ela edifica o indivíduo, não a igreja. Então é por isso que a interpretação das línguas, ela é essencial para a edificação da congregação, uma vez que se torna uma palavra compreensível a todas. E aqui você ainda pode ficar na sua cabeça com glossolalia ou xenolalia. Seja glossolalia na sua cabeça, ou seja xenolalia na sua cabeça, nós vamos ver que sempre há a necessidade, no contexto coletivo, que seja compreensível para todos. Então, do outro lado, um teólogo moderno chamado John Piper, ele vai dizer o seguinte, por incrível que pareça, Paulo ele vai ensinar que o essencial para evitar que o uso de dom de língua se torne uma prática de autoengrandecimento, e ele vai recomendar a interpretação sempre que as línguas forem usadas na igreja. Então, como que nós devemos usar as línguas? Para edificação coletiva e para edificação pessoal. Mas no contexto da igreja, falar em línguas sempre tem que haver um conjunto com o dom de interpretação de línguas. Então não deve ser usado, por exemplo, para confusão no culto. Mas a Bíblia fala disso? Sim. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 23. Aí aqui você vai voltar em vários contextos que você já passou e vai falar assim, me perdoa, Senhor. Oh, Jesus. 1 Coríntios 14, 23. Se, portanto, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos falarem línguas e entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão eles, estão todos loucos? Paulo está advertindo aqui claramente que se as línguas forem usadas sem interpretação, elas causam confusão e não testemunho. E isso até afasta os incrédulos, até afasta os descrentes, causando o quê? Uma impressão de loucura ou uma falta de decoro nas reuniões, irmãos. Então o uso da língua sempre deve ter o objetivo de uma edificação e da clareza da mensagem do Evangelho. Não é um espetáculo emocional. Não é uma demonstração de poder sem propósito claro.
A igreja de Corinto se achava muito espiritual, porque enfatizava línguas, 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 línguas. Paulo fala, vocês são carnais. Porque na prioridade do culto, os dons, eles são de edificação coletiva. Então tem que ter um propósito espiritual claro nos dons. Por exemplo, D.A. Carson e Gordon Fee, eles vão apontar para a prática das línguas em público. Como que deve ser feito? Sempre acompanhada por interpretação. A fim de que a igreja se torne um obstáculo para a mensagem do evangelho, especialmente para aqueles que não conhecem a fé cristã. Irmãos, o povo em Atos 2 foi empoderado pelo Espírito para ser testemunha. O dom em 1 Coríntios capítulo 14 é a fim de edificar o próximo, glorificar a Deus, mas testemunhar as maravilhas de Deus para os incrédulos. O que a gente está sendo? Obstáculo para o evangelho. Porque o povo olha para a gente e fala assim, bando de maluco. Então qual que é o propósito das línguas? Na igreja e na missão? Edificação pessoal? Sim, edificação pessoal. Edificação coletiva? Sim, edificação coletiva. Embora esse dom de línguas ele tenha um valor espiritual individual, Paulo está enfatizando que a prioridade da igreja é de edificação coletiva, gente. É mais importante a edificação coletiva. A igreja ela deve profetizar, o ato de proferir a palavra de Deus de maneira clara. Para quê? Para que todos possam entender, a fim de que todos possam crescer na fé. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22, ele vai dizer o seguinte, olha, de sorte que as línguas são um sinal, não para os que creem, mas para os incrédulos. Parece que ele se contradiz aqui agora. Profecia, porém, não é para os incrédulos, mas para os que creem. Então vê que a profecia é para quem crê. E as línguas são sinais para os que não creem. O dom de línguas, ele vai servir como um sinal para os incrédulos? Sim, o que Paulo está dizendo é. O que isso significa? Línguas é um meio de atestar o poder de Deus em ação. Amém? Mas sem interpretação, esse sinal é confuso e ele é desconcertante para os incrédulos. Sem interpretação de línguas, é apenas as pessoas olharem num culto e falar, está todo mundo doido. Então, qual que é o uso correto? Como é que a gente vai usar as línguas, então? Vamos lá. Quando não há interpretação de línguas? 1 Coríntios 14, 28. O que está escrito aí? Está aqui na Bíblia, irmão. Só você ler aí. Ó. 1 Coríntios 14, 28. Se não tiver interpretação, eu vou usar a minha palavra, tá? Está escrito na Bíblia, mas eu vou usar as minhas palavras. Se não tiver interpretação, cala a boca, irmão. Deixa que, fiquem tranquilos. Calma que a palavra está comigo, fica tranquilo. Então, quando não há edificação coletiva, o que a Bíblia está falando? Aqui é contexto de culto. O que está falando? Não é para falar. Então, esse é o contexto do culto. Então, Paulo está sendo muito claro aqui. Se não houver interpretação, aqueles que falarem línguas, eles devem ficar calados na igreja, irmãos. Mas esse princípio, ele deve evitar uma confusão e uma falta de edificação na congregação. É para isso que serve. Porque se ninguém não entender o que está sendo dito, como é que eu vou contribuir para a edificação coletiva? O que é o objetivo principal dos dons espirituais numa reunião da igreja? Edificar ao próximo. Então essa instrução também reflete uma preocupação da ordem e da clareza dos cultos. Para não nos causar embaraço, irmãos, aos descrentes, que poderiam estar presentes no nosso culto aqui nessa manhã, como já discutido aqui em 1 Coríntios capítulo 14. Onde que Paulo adverte, então, sobre os perigos das línguas não serem interpretadas?
O que ele vai dizer? Em 1 Coríntios 14, 23. Se, portanto, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos falarem línguas, entrarem doutos incrédulos, dirão, estão loucos, porque a mensagem não é clarificada do evangelho. Poxa vida, mas agora o pastor me proibiu de falar em línguas. Silêncio na igreja não é proibir ninguém de falar em línguas, irmãos. Silêncio na igreja é uma restrição prática sem interpretação, com um dom de edificação coletiva. Mas, como Paulo ele vai dizer, existe uma edificação que ela é pessoal. Então, a ênfase na edificação coletiva e no entendimento da palavra de Deus, nessas instruções que nós lemos aqui, que ele vai colocar em pé de igualdade da profecia. Se eu estou aqui falando algo que vocês não entendem, vocês não são edificados. Assim também uma oração em língua, se não houver interpretação, ela também não vai edificar ninguém. Mas ele vai dizer, em 1 Coríntios, que nós devemos instruir a igreja a ser responsável sempre em priorizar a ordem e a clareza no culto e os dons que edificam no coletivo. Para quê? Para que a gente garanta as práticas espirituais, para a gente não ser um obstáculo na vida daqueles que estão ouvindo, sejam crentes ou sejam descrentes. Mas existe um propósito das línguas como edificação pessoal. E é aqui que a gente erra. Porque a gente quer trazer edificação pessoal para o culto coletivo. Não no sentido de você falar aí no seu lugar. Não é esse tipo de proibição que nós estamos fazendo aqui. Mas é por isso que você não vai ver, a partir dessa plataforma, alguém falando em língua sem interpretação. E é aqui que está a questão da ordem do culto. Porque o dom de línguas de Atos 2 para evangelização, ele serviu como um sinal de capacitação. Mas em 1 Coríntios 14, Paulo ele vai dizer que essas línguas elas devem ser de forma ordenada, edificante. Então não é para criar um espetáculo, uma confusão no culto. Ou para garantir que os dons espirituais, eles sejam mais ativados quando eu falo em línguas. Não, isso é para a edificação da igreja. Mas quando não houver interpretação, Paulo ele vai instruir de forma clara, se calem, para não gerar confusão ou embaraço. Porque a prioridade é da profecia. Então nós temos implicações disso na igreja contemporânea. A igreja moderna, ela deve aplicar os princípios de Paulo no culto, promovendo esse ambiente de ordem, de clareza espiritual. E isso vai implicar também no uso responsável das línguas, especialmente no culto público, irmãos. Se não houver interpretação, nós não falaremos. Para que a mensagem do evangelho seja acessível a todas. Imagina se nós, a partir de domingo que vem, começássemos a cantar aqui só em russo. Ivan e Amanda estão chegando aí, agora eles querem falar literalmente em outras línguas. Né? Quem vai ser edificado? Quem vai ser exortado? Não. Então nós temos um uso duplo das línguas. E aqui eu vou já ir para a reta final dessa mensagem, mas aqui eu quero deixar claro para vocês que o ficar calados na igreja não é uma proibição daquilo que você faz como edificação pessoal. Mas a ordem da igreja, porque quando você está aqui, você percebe que nós não utilizamos isso. É a fim de que o culto público haja sempre edificação coletiva. É por isso que tudo tem que ser com entendimento. Nós cantamos com entendimento. Nós oramos com entendimento. Nós pregamos com entendimento. Para que sempre haja edificação coletiva. Então, para você talvez que não entendeu, eu vou falar sobre mim. Eu falo em línguas? Não. Xenolalia ou glossolalia. Eu não falo nenhuma das duas. Existem as duas? No meu entendimento, sim. Porque eu não vou rasgar a história que antecede a própria igreja e falar assim, vou jogar no lixo isso aqui, e eu vou dar apenas a minha posição aqui. Não, existem as duas? Sim. Então, e o que eu vou fazer com isso? Simples, irmãos. No culto público, como que nós vamos lidar aqui na igreja? A interpretação? Sim. Vamos julgar segundo a palavra. Glória a Deus. Não há interpretação? E edificação pessoal?
Irmãos, fale. Se você fala, fale. Mas saiba de uma coisa. O que Paulo está dizendo aqui é que o dom de línguas, comparado com os outros dons, nem de longe é prioridade na vida da igreja. E é o dom que a gente busca a vida toda. Sabe por quê? Porque na vida da igreja, dom que é prioridade é dom que edifica o próximo. E a gente acha que nível de espiritualidade é edificar a nós mesmos. Qual que é o sentido disso? A gente entrou num ambiente assim, o nível de espiritualidade não é se entregar pelo próximo, edificar o próximo, mas é se encher de si mesmo. Estamos em si mesmados. E eu vou aqui falar de novo. A edificação pessoal, ela existe. Se você fala em línguas, fale em línguas, irmãos. Se você acredita dessa forma, fale em línguas. Agora, nem de longe, biblicamente, é uma prioridade na vida da igreja. Paulo está dizendo isso aqui. Então, nós viemos desse contexto onde falar em línguas é distintivo para a espiritualidade. Mas os dons do Espírito não são métrica de espiritualidade, como nós vimos na vida da igreja de Corinto. A métrica da espiritualidade é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Então, se você usa para edificação pessoal, use para edificação pessoal. Se você não usa para edificação pessoal, não pense que você é menos espiritual porque você não flui nesse dom. Porque ninguém flui em todos os dons. E eu quero aqui já combater algumas coisas. Tudo que a gente vê hoje em dia aí é dom de línguas, seja xenolalia ou glossolalia? Não. Discernimento de espírito. Pelo amor de Deus. O que há de tragédia dentro do meio pentecostal não está no script. Sabe por quê? Porque não dão ouvido o que Paulo está dizendo na igreja. Não exagere. Não dê lugar à carne. Não sejam carnais. Discernimento de espírito vem de Deus, é do espírito humano ou do próprio Satanás. Você sabia que o diabo fala em línguas? Que no fato a dele realmente é estranha, né? Literalmente. Mas Satanás, ele fala em línguas. Nós viemos desse contexto, estou falando por mim mesmo, que a espiritualidade de alguém era movida pelo tanto que ela falava em línguas. Enquanto isso, o irmão estava do lado necessitado e o meu dom não podia tocar na vida dele. Porque eu estava lá para me encher, porque eu era um consumidor de culto, eu ia lá para ser abençoado. Eu ia lá para me encher. E a Bíblia está dizendo assim, olha, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, entoando, cantando, enchei-vos. E a gente está lá, eu vou me encher. Dons do Espírito não são métrica de espiritualidade, mas fruto do Espírito, piedade, caráter. Então, haja de forma saudável, de forma moderada, sim. Tenha discernimento que nem tudo que você vê aí é dom do Espírito. Outra coisa que eu ia falar, mas eu esqueci. Se eu lembrar, eu falo. Traz a memória, assim, ó. Duas coisas que eu ia, ser veementemente contra. Só essa questão da espiritualidade, digital que nós vemos aí hoje em dia, que nem de longe ela corresponde com uma espiritualidade bíblica. Mas o que nós devemos fazer, irmãos? Eu oro para que o Espírito Santo ele ilumine os olhos do nosso entendimento, a fim de que nós possamos ser maduros. A gente sempre fala, Adriano, aqui na igreja, que a gente quer ser uma igreja madura. A igreja madura, a relação madura não é aquela que todo mundo faz o que todo mundo quer. É você conseguir viver com pessoas que pensam diferente de você. E lidar com essa maturidade. Porque às vezes a gente pensa que amadurecer uma relação é a pessoa fazer o que eu quero que ela faça. É você lidar com aquilo que ela faz que você não quer que ela faça. Então, sinceramente, eu poderia subir aqui em cima e ensinar autoritativamente que aqui não existia glossolalia. Eu poderia fazer isso. Eu sou pastor dessa igreja. A eclesiologia de uma igreja depende do pastor.
Mas eu não tive autorização para poder fazer isso. Porque nós precisamos crescer de forma madura, ordenada, a fim de que haja de fato glória de Deus neste lugar, a fim de que haja edificação dos santos e testemunho dos incrédulos. A partir dessa plataforma, nós usaremos de forma moderada. E eu oro para que o Espírito Santo também encha o seu coração, para que você seja moderado, entendendo que a prioridade disso tudo é sempre de edificar o próximo. Amém? Você pode ficar de pé nessa manhã para que nós possamos orar?